Quero agradecer por esse convite dessa noite, de poder ministrar a palavra aqui neste lugar. A gente sabe que tudo é projeto de Deus, né? Existem coisas que a gente nem imagina um dia poder estar realizando, lugares que a gente nem imagina um dia poder pisar, mas o Senhor, Ele prepara todas as coisas. E tudo no seu devido tempo, né, irmãos? Tudo é no seu devido tempo. E chegou o tempo de a gente poder estar juntos nessa noite e de desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nos revelar nessa noite. Amém? Deus seja louvado neste lugar, Deus seja louvado na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E preparei um texto aí para a gente poder refletir e falar um pouco daquilo que o Senhor já tem feito, amém? E daquilo que certamente o Senhor fará. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus comigo no livro de Atos, no capítulo 14. Atos 14. Residimos lá na cidade de Garopaba, irmãos. Não sei se vocês conhecem onde fica. Um pouquinho para lá de Florianópolis. E não sou natural daquela cidade, mas Deus me enviou para aquele lugar. E eu confesso a vocês que muitas das vezes eu perguntei ao Senhor o que eu estava fazendo lá, né? E Deus me respondeu claramente que havia um projeto, amém? De consolidar e constituir um lugar naquela cidade para acolhimento das muitas vidas que precisam ouvir a palavra de Deus, das muitas vidas que precisam ser acolhidas. Então eu creio que tem chegado esse tempo sobre a minha vida, né, para que tudo testifique a respeito daquilo que o Senhor já prometeu. E estamos agora iniciando e vivendo esse tempo, em nome de Jesus. E a gente vai desfrutar um pouco da palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 14. E no versículo 27. Aleluia. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Amém? Esse trecho do texto de Atos, o qual nós lemos nessa noite, ele retrata aquilo que Paulo e Barnabé haviam realizado durante um período em que estavam implantando igrejas, que o Senhor havia designado eles a este papel, de pregar a palavra de Deus. E durante esse período em que o Senhor enviou eles, muitas coisas aconteceram, irmãos. Grandes coisas o Senhor fez através da vida deles. O texto ele declara que muitos fatos ocorreram, tanto bons como ruins, coisas que aconteceram durante o período em que eles peregrinavam pela região a fim de levar o evangelho aos gentios, aqueles que ainda não ouviam falar sobre Jesus Cristo. E a gente sabe que isso, na verdade, é um grande desafio.
Mas quando se é designado da parte do Senhor para realizar tal feito, é o próprio Senhor quem sustenta essa capacitação, a fim de que eu e você possamos ser instrumento de Deus para um tempo, para o devido tempo. E Paulo e Barnabé estavam agora sendo designados para exercer esse ofício, exercer essa pregação naquele lugar onde pessoas ainda precisavam ouvir sobre esse evangelho que eu e você já conhecemos. Hoje podemos usufruir disso e é maravilhoso poder desfrutar de todo o conhecimento que hoje temos. Mas o conhecimento que hoje nós carregamos, ele não pode parar por aqui. A gente precisa entender que nós somos como uma corrente de água viva. O Espírito vem e flui através de nós a fim de ministrar sobre outras pessoas. Nós não temos que ser uma barreira, irmãos. Nós temos que ser um rio, um lugar onde corre as águas do Senhor a fim de alcançar vidas em lugares em que eu talvez não possa estar, mas você pode estar. Esse é o meu e o seu papel para esse tempo. Porque nós não fomos chamados para sermos espectadores desse tempo, nós fomos chamados para serem ministros. Homens e mulheres de Deus designados para pregar o Evangelho a toda criatura. Esse papel de conversão quem faz é o Espírito Santo, mas o papel nosso, meu e de você, é de pregar o Evangelho. Nós temos essa missão, irmãos. E só existe um que quer barrar, às vezes, essa condição, que é o inimigo das nossas almas. Satanás, ele não quer que eu e você venhamos designar esse papel. Satanás não quer que eu e você venhamos ter que enfrentar essa condição. Que às vezes a gente acha que pode ser até incapaz, né, irmãos? De realizar tal feito. E realmente somos incapazes. Mas quando Deus nos capacita, nós nos tornamos capazes de realizar tal feito. Porque é Ele quem nos demanda, é Ele quem abre a nossa boca para que o Evangelho seja pregado. E notem que o texto que nós acabamos de ler vai nos levar a ver que quando eles se reuniram para falar sobre aquilo que Deus havia feito, eles não se queixaram pelo apedrejamento, eles não se queixaram pelas perseguições, eles só glorificaram a Deus porque viram que algo estava acontecendo e maravilhosas coisas o Senhor estava fazendo em meio daqueles que ainda não conheciam o Evangelho. Eles não se reuniram para reclamar e dizer: ah, Senhor, porque o Senhor permitiu de eu ser apedrejado naquele lugar, quase ser preso. Eles fugiram de muitos lugares em qual foram perseguidos por pregar o Evangelho. Porque eram lugares que ainda havia muita resistência. E sabemos que hoje em dia ainda existe essa condição. Lugares em que a resistência às vezes é maior de aceitar o Evangelho. Mas nós não devemos parar, porque a igreja ela não pode parar, irmãos. A igreja ela precisa prosseguir. E o que nós recebemos hoje da parte do Senhor tende a ser como uma forma de o Senhor manifestar a sua própria vontade nesse tempo, porque somos instrumentos nas mãos do Senhor. Só quem pode pôr uma limitação nisso somos nós mesmos. Você sabia disso? Porque da parte do Senhor já está tudo pronto. Porque da parte do Senhor Ele já nos preparou. Agora precisa a gente dar o primeiro passo para que isso flua, para que isso aconteça. O pastor Elton já está há bastante tempo nessa cidade. E desde que iniciou a obra neste lugar, muitas pessoas vieram até ele e estão caminhando com ele até hoje. E não foi fácil, tenho certeza, esse início da caminhada. Mas isso tudo que hoje está acontecendo nesse tempo foi obra e realização da igreja em si. Porque ele sozinho ele não é capaz de fazer nada, irmãos. O que seria do pastor Elton se não tivesse esse grupo tão formado, tão equilibrado, já tão alinhado? O pastor Elton ia ter que pregar, tocar, chutar,
cabecear e ainda defender, né, pastor? Se ele estivesse sozinho. Mas o Senhor levantou uma igreja para caminhar junto dele, para poder fazer parte do reino de Deus. Que obra linda é isso, irmão, se nós pararmos para pensar o quão maravilhoso é ver essa realização acontecendo da parte do Senhor. Pessoas tão distintas de tantos lugares, eu creio que a maioria não é nem descendente deste lugar, já vieram de outras regiões, de outros lugares, mas estão reunidos neste lugar com um só propósito, com um só objetivo, que é glorificar o nome do Senhor. E foi para isso verdadeiramente que o Senhor nos chamou, para glorificar o nome dEle. E o exercício da glorificação não está somente só no tempo de louvores em que a gente se põe diante do Senhor para o glorificar. Porque tudo quanto façais, façais como se para o Senhor. Tudo, há uma totalidade nessa palavra em dizer que todas as coisas que devemos fazer fará parte de um projeto de Deus, fará parte de um exercício daquilo que Deus nos chamou para fazer, amém? Às vezes a gente acha que o fato de não estar subindo a um púlpito para pregar a palavra de Deus não é um exercício tão importante. E a gente às vezes minimiza, irmãos, a importância que é da evangelização de alguém que mora perto de você, a evangelização de alguém que está muito próximo de você, de um parente, de um amigo. Eu fui fruto da evangelização de um amigo não convertido, vocês creem nisso? Eu ainda não conhecia o Senhor quando alguém falou sobre Ele para mim e me convidou para a igreja. Me convidou para eu estar em um lugar congregacional, em uma igreja. E eu confesso que naquele momento eu resisti. Confesso que naquele momento eu achei estranho o convite. Porque esse meu amigo me convidava para vários lugares e eu, ao ver que o convite era para a igreja, eu achei que ele estava até meio desequilibrado. Mas Deus estava usando para que eu fosse alcançado. E o mesmo Deus que usou este homem para me conduzir até a igreja, é o Deus que quer te usar para conduzir alguém para essa casa, para este lugar. E se nós entendemos todo esse processo, irmãos, se nós entendemos a importância que há nisso, o inferno será abalado, irmãos. E o reino de Deus prevalecerá neste lugar mais do que nunca. A gente olha para o texto e vê a alegria no coração daqueles homens de poderem estar reunidos. E quando chegaram e reuniram a igreja para contar aquilo que eles haviam feito e as maravilhas que o Senhor havia feito enquanto eles estavam na trajetória, enquanto eles estavam levando o evangelho. E na segunda parte do texto diz: relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, porque agora estava havendo uma esperança sobre algo que eles não conheciam e nem ouviam falar. Talvez você possa dizer assim para mim: pastor, todo mundo já ouviu falar sobre Jesus. E talvez eu possa até crer nisso. Mas quando se tem um encontro com Ele é algo diferente, irmãos. Ouvir falar uma coisa, agora ter um encontro com o Senhor é algo totalmente diferente. Porque o que transforma não é conhecer e ouvir falar, mas é realmente estar diante dEle. E eu e você nos tornamos agentes do Senhor. Porque o que é um cristão nesse tempo, irmãos? O que é ser um cristão nesse tempo? Só simplesmente ter o rótulo de alguém que carrega uma Bíblia debaixo do braço? Não.
cristão para esse tempo são pequenos cristos que vivem sobre essa terra pregando o evangelho, alcançando as almas perdidas, orando por aqueles que são perseguidos, acolhendo aqueles que necessitam. Esse é o papel da igreja. E o diabo às vezes quer neutralizar essa ação. O diabo às vezes quer nos pôr numa condição de somente ouvir. Não, hoje eu vou só para o culto só para ouvir. Não faça isso, irmãos. Por favor. Entenda que você participa desse ato. Entenda que você é alguém importante para o Senhor. Pastor, mas ninguém me conhece. Eu tenho certeza que alguém te conhece. O Senhor, Ele te conhece mais do que ninguém. Mas como eu vou agir, pastor? O que eu vou falar? Só se ponha na posição em que o Senhor espera que você se coloque e deixe o Senhor agir através de ti. Porque é esse Espírito que está dentro de nós que vai fazer com que esse rio flua de dentro de ti e toque as pessoas, alcance o perdido. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir um outro texto, irmãos. Efésios capítulo 2. O pastor Elton falou para mim que o culto hoje era até meia-noite, né, pastor? Ele não avisou vocês? Não? Brincadeira, irmão. Aleluia. Efésios capítulo 2. Depois de Gálatas, irmãos. Capítulo 2. Aleluia. Versículo 8. Gálatas 2, versículo 8. Glória a Deus. Amém? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. E agora eu faço até um parênteses aqui. Para as boas obras. Aleluia. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Talvez Paulo pudesse dizer assim: eu sou um ministro do Evangelho. Eu gostaria de ter sido recebido de outra forma. Talvez Paulo pudesse se achar o maioral entre eles. Mas o texto vai levar a refletir de que não são as obras que vão justificar quem nós somos, mas é pela fé que receberemos. E através dessa fé receberemos a graça de Deus para que possamos realizar as boas obras que assim o Senhor deseja que façamos. Versículo 10, porque somos feitura sua, somos filhos de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. De obra em obra, de pregação em pregação, de oração em oração. Todos nós que aqui estamos aqui neste lugar fomos frutos de uma evangelização individual, irmãos. Creia nisso. Alguém levou o evangelho para mim e para você.
Alguém te alcançou. Alguém falou sobre o Jesus que hoje nós conhecemos. Eu e você somos frutos de alguém que evangelizou, que falou sobre esse Jesus que hoje conhecemos. E são pessoas que marcam a nossa trajetória e que talvez o tempo possa até nos afastar, talvez até a nossa vida talvez até possa levar rumos em que a gente talvez não possa, talvez nem veja mais essa pessoa. Mas de alguma maneira são pessoas que marcam a nossa trajetória, que marcam a nossa vida, que fazem com que a gente possa lembrar de que fomos alcançados porque alguém investiu em nós. Alguém investiu o seu tempo. Alguém investiu um tempo de oração em favor da nossa vida. Alguém investiu o seu conhecimento que talvez pouco tinha, mas compartilhou o que tinha conosco. A forma com que eu hoje encontro o Evangelho, a forma com que eu hoje, digamos, tenho conhecimento sobre o Evangelho, não foi a mesma forma que eu encontrei há anos atrás, quando eu me converti. Não foi. Porque o meu conhecimento era muito superficial. Mas desde então, desde que eu fui conhecido pelo Senhor e desde que eu fui encontrado pelo Senhor, eu passei a anunciar quem o Senhor era, porque o Senhor havia transformado a minha vida. E o mesmo Senhor que transformou a minha vida, gostaria de transformar também a vida daquele que eu conheço. Porque é o mesmo Deus que opera, irmãos. E se eu e você hoje temos a nossa vida transformada, então Deus é capaz de transformar qualquer um. Porque nos transformou de um homem descrente, de um homem blasfemador, de um homem perseguidor, a um homem de Deus, a uma mulher de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que é capaz de transformar a vida do homem. Às vezes eu vejo investimentos da parte social de querer regenerar as pessoas, de fazer com que um tratamento psicológico, um psiquiátrico tenha o poder de transformar alguém. Eu não creio nisso, irmãos. O único que pode transformar o homem é Jesus Cristo. É o Senhor. O único que tem poder para transformar a vida de alguém é o Senhor. A medicina está muito avançada, existem muitas coisas nesse tempo, mas a gente sabe que só quem tem poder para regenerar o homem, de transformar o homem, é o Senhor Jesus Cristo. É conhecer esse Senhor e através dele, o Espírito Santo transformar a vida dele de dentro para fora. Porque uma transformação superficial, uma transformação por fora, ela é muito rápida de acontecer. Basta um banho de loja, um bom barbeiro, que está tudo certo. Mas se o poder do Espírito Santo não tocar o coração daquela pessoa, amanhã ou depois ela vai continuar a ser um mendigo. Ela vai continuar sendo um mendigo. Ela vai continuar sendo um andarilho. Alguém que anda por esse mundo sem saber nem a razão da sua existência. É a maior lacuna que o homem tem, né? Ouvir falar sobre a sua existência. E quando a gente não conhece o Senhor, a gente tem essa pergunta: o que eu vim fazer no mundo? É verdade ou não é? O que eu vim fazer nesse mundo? Você veio ser um agente transformador. Você veio para este mundo para ser um agente transformador. Foi por isso que o Senhor te escolheu, para ser um agente transformador de vidas. Alguém que pode realmente exercer o papel da igreja lá fora, irmãos. Nós somos capazes. Você é capaz.
Pastor, eu tenho orado tanto por uma pessoa, mas ela ainda não aceitou. Não importa o tempo, irmãos. Quem decide o tempo é o Senhor. Faça a sua parte e deixa o resto com o Senhor. Vamos abrir um outro texto em nome de Jesus. Mateus capítulo 9. Aleluia. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 37. Ah, Senhor. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Amém? Mateus 9, 37. Então disse o Senhor aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. E junto desse texto, eu gostaria que vocês abrissem comigo em João, no capítulo 4. Aleluia. João capítulo 4, versículo 32. João 4, 32. Aleluia. Amém? Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porém, alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, e que a ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado de que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Glória a Deus. O texto que nós lemos vai transcorrer depois do momento em que o Senhor Jesus esteve só, sentado em um poço, no lugar onde as pessoas vinham beber água. E chega uma mulher samaritana para ele naquele lugar, e o Senhor pede para que ela lhe sirva a água daquele poço. E o Senhor Jesus começa a ter um diálogo com ela, e fala de alguns assuntos decorrentes sobre a vida dela, e ela entende que Jesus era um profeta, que estava ali naquele lugar. E essa mulher samaritana, ao ver quem era a figura de Jesus, que ainda não ouvia falar, mas não o conhecia,
quando teve um encontro com o Senhor, saiu a anunciar quem era o Senhor Jesus a outras pessoas da sua comunidade. Jesus, quando esteve naquele lugar, havia um propósito de alcançar um povo, de alcançar uma região. E os discípulos saíram para buscar alimento enquanto ele estava ali sentado. Quando por um momento ele esteve só, ele aproveitou em falar sobre o reino de Deus para aquela mulher. E ela voltou maravilhada e dizendo: isso que eu encontrei um profeta que está lá no poço. Ele falou coisas sobre a minha vida que ninguém sabia. Ele só pode ser o Filho de Deus. As notícias às vezes correm em lugares que a gente menos imagina, irmãos. Basta a gente olhar para a rede social, a explosão das coisas, quando Deus traz à tona coisas que se tornam necessárias. Algumas para escândalo de muitos, outras para que o reino seja glorificado. Mas as notícias, elas vêm. E bastou que uma mulher só fosse tocada para que toda uma comunidade conhecesse quem era o Senhor naquele lugar. E a gente acha que o nosso papel se torna não tanto importante quanto deveria ser, por sabermos, eu estou sozinho aqui na minha família, só eu que sou convertido. Irmãos, não desista. Não desista, insista, permaneça no lugar onde o Senhor colocou você para estar. Talvez a gente possa nem entender o processo às vezes que passamos. Pastor, eu tenho orado tanto para que Deus me tirasse da empresa onde eu estou. Se Deus quer que você exerça o reino sobre aquele lugar, irmãos, você não vai sair de lá não adianta orar. Porque é lá que Ele quer que você esteja. E era ali que Jesus queria estar naquele momento. Ele deixou que os seus discípulos fossem e se preocupassem com o alimento enquanto Ele estava ali, falando sobre o reino. Aleluia. Jesus adorava esse diálogo, irmãos. E nós, como igreja, devemos adorar também esse diálogo de falar sobre o reino. De fofoca o mundo já está cheio, né? A gente precisa falar sobre o reino de Deus. E eu ainda falava sobre notícias, e às vezes existem coisas que a gente vê que vem muito à tona e muito rápido, né? Como foi o exercício daquela menina Aimee, nas redes sociais, falando sobre a ilha de Marajó. Tão comentado, tão falado. Desprezado por muitos lá atrás, quando no outro governo se foi falado sobre toda essa situação em que se instaurava naquele lugar onde as crianças eram usadas como escravos sexuais. Aleluia. Mas eu creio em nome de Jesus que chegou um tempo de libertação para aquele povo. Até a igreja foi despertada para isso. A igreja que talvez estivesse de braços cruzados esperando as coisas acontecer, irmãos. Porque uma notícia precisava evidenciar sobre uma causa tão importante e desprezada por muitos. Houve até quem criticasse a postura dessa menina, uma guerreira, em comprar uma guerra tão grande, tão forte, irmãos. As retaliações vão vir sobre a vida dela, como vieram e sempre vêm. Porque nós, quando estamos diante da vontade do Senhor, num ambiente que não é da igreja, que não é a igreja, irmão, nós somos perseguidos. Essa é uma verdade. Se dentro da empresa que você trabalha, você é o único crente lá, os olhos vão estar tudo para ti. É uma verdade. Porque eles esperam a nossa derrota,
para que se orgulhe às vezes disso. Mas nós não desistimos, nós perseveramos até o fim. Nós temos que nos tornar especialistas em transpor barreiras. Nós não temos que, diante de uma barreira, dizer, era só até aqui, vou voltar. Não. Do outro lado existe algo melhor. Para nós encerrarmos, em nome de Jesus. Volta um pouquinho esse capítulo 4, irmãos. João 4, ainda. Olha só que texto lindo. João capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia, foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por onde? Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à idade de Jacó, e tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe o Senhor Jesus a ela: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu um judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Existe um parênteses para justificar. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Aleluia. E agora Jesus deixa essa mulher totalmente abalada. Como é que pode isso? Que água é essa? Que se eu beber nunca mais eu terei sede. Sede pelas coisas do mundo. Porque agora o que vai realmente fazer sentido na minha vida é o Senhor Jesus. É estar na presença dEle. Por que nós estamos aqui neste lugar, irmãos? Por quê? Por causa da presença dEle. Pois aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Quando nós partimos deste lugar, esse lugar vai ser só um prédio. Tem um nome de igreja, mas vai ser só um prédio. Mas enquanto o povo de Deus estiver aqui, a presença dele se faz presente nesse lugar. E é a presença dele que transforma as vidas. Por isso que existe uma resistência tão grande das pessoas virem até a igreja. Porque se vierem até a igreja, sentirão a presença do Senhor e não terão mais fome nem sede do que o mundo lhes oferece. Mas agora desejarão estar com Ele, caminhar com Ele. O que nos move neste tempo, o que nos move nesse tempo é a presença do Senhor nas nossas vidas. É isso que nos move nesse tempo. É isso que nos faz dedicar o nosso tempo de estarmos reunidos aqui neste lugar. É o Senhor. É o Senhor quem tem esse poder de nos acolher,
de nos fazer nos encontrarmos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Aleluia. Então o meu papel, o papel de você nesse tempo é compartilharmos das boas novas. Já chega de notícia ruim, irmãos. O povo está esgotado de ouvir falar sobre notícias ruins. Fale das boas novas, do Evangelho, ao perdido, ao seu vizinho, ao seu parente, às pessoas próximas de você. Ah, pastor, não sei como é que ela vai receber isso. Irmãos, deixa o Espírito Santo trabalhar. Não se preocupem com isso. Porque quem coloca a dúvida não é o Senhor. O Senhor lhe dá uma certeza de que eu estarei convosco até a consumação dos séculos, até o fim. O Senhor estará contigo até o fim, irmãos. Em todos os lugares o Senhor estará contigo, porque o Senhor é contigo. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então deixe o Senhor te usar nesse tempo. O Billy Graham foi o cara que mais, o top dos tops ganhadores de alma, né, irmão? Esse cara foi top. Existiu uma pessoa que evangelizou esse homem, que talvez tenha sido mais importante do que propriamente Billy Graham foi para esse tempo. Porque se Billy Graham não tivesse conhecido ao Senhor, ele não se tornaria o maior pregador desse tempo, não se tornaria o ganhador de almas o qual ele foi. O reconhecimento não viria sobre a vida dele. Alguém evangelizou Billy Graham para que ele se tornasse o maior ganhador de almas. E às vezes a gente acha que o nosso papel não é tão importante quanto deveria ser. Minimizamos, amém? Ah, pastor, eu acho que não vou falar não. Não sei como a pessoa vai receber, bababá. Eu tenho certeza de que essa notícia vai chegar numa hora boa na vida dessa pessoa, em que o Senhor já tem colocado na tua mente agora nesse momento. Eu tenho certeza que você falar sobre o Evangelho para alguém que necessita, para esse tempo, é oportuno. E é necessário, irmãos, para que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Amém? Eu gostaria de chamar a equipe de louvor, amém, irmãos? Aleluia. Eu sei que pode ser até difícil, irmãos. E a vida com Deus não é fácil. Eu sei. Porque às vezes somos perseguidos, somos caluniados, somos difamados, somos visados mais do que deveríamos ser. Mas não importa, tudo é para a glória do Senhor. E o que importa é satisfazer a vontade do Senhor. Isso é o que importa. Se existe algo que é importante, é satisfazer a vontade do Senhor, irmãos. Ainda que as barreiras venham, ainda que a perseguição ela venha, mas a igreja ela não vai parar. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, a igreja do Senhor.